A paz do Senhor, meu querido, minha querida, tudo bem com vocês? Que maravilha! Estamos aqui para dar prosseguimento, ao nosso estudo, a carta aos Filipenses, E hoje nós estaremos continuando Filipenses capítulo 1, do versículo 21 ao versículo 30, onde falaremos sobre o tema da exultação generosa do apóstolo Paulo e as últimas exortação do apóstolo para os filipenses. Amém? Gostaria que você pegasse sua Bíblia, o seu caderno para fazer alguns apontamentos, se assim lhe convir, e vamos ler cada um aí na sua tradução, na sua versão, do versículo 21 a seguir. Amém? Antes, enquanto você pega a sua Bíblia, prepara, eu quero fazer uma breve oração em nome de Jesus. Amém? Soberano e amado Deus, em nome de Jesus, eu quero te louvar, Senhor. Eu quero te adorar porquanto eu sei que o Senhor é bom, que o Senhor está conosco, que o Senhor é o maior interessado na minha, nas nossas vidas. Por isso eu quero, papai querido, invocar o teu Espírito para que ele possa nos ajudar a assimilar a tua palavra, entender a tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 21 a seguir, do capítulo 1 da carta ou epístola aos Filipenses. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que eu devo escolher. Mas de ambos os lados eu estou em aperto. Tanto desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para o proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória aumente por mim em Cristo Jesus, para minha nova ida a vós. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, porque quer vá a vós, veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estais no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resiste e que para eles, na verdade, é inédito de perdição. Mas para vós, de salvação, é isto de Deus. Porque a vós foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, mas como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Amém, querido? Graças a Deus. Bem, nós temos estudado o capítulo 1 ao longo desses dias, o capítulo 1 do livro de Filipenses. Nós temos visto a alegria do apóstolo Paulo, a satisfação dele de estar trabalhando no Evangelho e também a satisfação de ter um povo como o povo de Filipenses, a igreja de Filipe, melhor dizendo, tá? E eu quero, nesta oportunidade, me ater nesta passagem, que acabamos de ler, para a glória do nome do Senhor. Amém? Nós lemos aqui um relato da vida
e morte do apóstolo Paulo, né? A sua vida era Cristo e a sua morte era ganho, né? Bem, nós podemos observar, diante dessa afirmação do apóstolo Paulo, né, o caráter incontestável que um cristão tem que ter, tá? Né? Ou seja, né, que ele deve ter um entendimento que o seu viver é Cristo Jesus, tá? Ele tem que ter um entendimento que a glória de Cristo seja o propósito, a finalidade, o objetivo da sua vida, tá? A graça de Cristo seja o propósito na sua vida. O princípio da graça, tá? E da palavra de Cristo e a regra da palavra de Cristo seja o propósito da nossa vida, em nome de Jesus. Querido, nós entendemos que a vida cristã ela é derivada de Cristo, uma vez que ela, né, é oriunda em Cristo, ela é dirigida por Ele, é dirigida por Cristo, né, porque Ele se torna o meu Senhor, tá? Então entendemos que o Cristo Jesus é o princípio dessa vida cristã, tá? Que Cristo Jesus é a regra dessa vida cristã e entendemos também que Cristo Jesus é o fim dessa vida cristã, tá? Todo aquele que deseja viver em Cristo, para ele morrer é ganho, porque ele é o fim da nossa vida cristã, tá? Veja bem, e para nós que entendemos isso, é um ganho magnífico, né? Morrer é Cristo, tá? Ou seja, é um ganho eterno, é viver eternamente com Ele, tá? Para o homem mundano, para o homem natural, para o homem carnal, a morte para eles é um prejuízo, tá? Porque eles vão perder todos os seus confortos dessa vida terrena e também vão perder todas as suas esperanças que estão justamente nas coisas, né? No ter, não no ser de Cristo, tá? Veja bem, para um cristão genuíno, a morte é ganho. Para um cristão autêntico, a morte é ganho, porque é na morte, tá, que vai ser o fim de todas as nossas fraquezas, o fim de todas as nossas dificuldades, miséria, e também vai ser, né, o aperfeiçoamento, né, e a realização da nossa esperança, tá? O crente genuíno sabe que a morte liberta, né, ele de todos os males que a vida se encarrega de trazer e leva ele a um bem maior, a possuir um bem maior, tá? Ele sabe que lá não vai haver pranto, não vai haver choro, né? Tá? Não vai haver lágrima, tá? Por isso Paulo vai dizer, para mim o morrer é ganho. Isto é, ele está dizendo, para o evangelho, bem como para mim mesmo, né? E ele ainda vai, né, estar orientando na sua história com Deus, né, tá? Que ele vai ter uma confirmação adicional, né? Pelo selo do seu sangue, porque ele vai ser oferecido à aspersão, ou seja, a libação, melhor dizendo, tá? Ele foi decapitado, o seu sangue verteu, tá? Mostrando, né, esse sangue mostrando o resultado da obra de Cristo, tá? Que ele não desistiu, que ele não abandonou, que ele não negou o Senhor. Olha, e o versículo 20, querido, se você observar, tá? Olha lá, olha, Cristo vai ser engrandecido na sua morte. Ó, segundo a minha intensa expectação, né, e esperança de que nada serei confundido antes, com toda a confiança em Cristo, será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida e seja pela morte. Então ele está dizendo, tá? O selo no sangue da confirmação, né,
do meu amor a Cristo, a minha devoção. Bem, essa expressão para mim, vivendo ou morrendo, né, tá? Cristo é ganho, isto é, Cristo está dizendo, não desejo nada além de que ganhar a Cristo e ser achado em Cristo, tanto na minha vida quanto na minha morte. Alguns podem até pensar que se para Paulo a morte era ganha, Paulo poderia estar cansado dessa vida, né? Da perseguição. Estava agora ansioso para morrer, tá? Para descansar. Claro que não é, tá? Ele mesmo vai dizer no versículo 22, olha aqui, tá? Mas se o viver na carne me der fruto na minha obra, não sei então o que devo escolher, tá? Se o viver na carne me der fruto da minha obra, tá? Olha, quem era fruto da obra de Paulo, tá? Entendeu? Era Jesus na vida das pessoas. Era Jesus tratando, transformando, curando, salvando as pessoas. Paulo entendia que a obra poderia ser bem produtiva, tá? E que poderia ir avante se ele, o apóstolo Paulo, né, pudesse ser instrumento para o progresso e a influência do reino de Deus no mundo. Queridos, vale a pena para um cristão, tá? Um cristão autêntico, vale a pena para um obreiro autêntico viver nesse mundo enquanto eles puderem glorificar a Deus e fazer o bem, tá? À sua igreja. Olha o que ele vai dizer no final do versículo 22. Não sei então o que eu devo escolher. Se ir para Cristo ou se ficar. Né? Mas ele fala assim no versículo 23, né, no início, mas de ambos os lados eu estou em aperto. Estou apertado. Olha, veja que coisa, que luta maravilhosa que Paulo está passando, né? Que crise dentro dele está passando. Paulo não está se encontrando num aperto entre duas coisas mal, duas coisas ruins, não. Ele estava em aperto entre duas coisas maravilhosas, entre duas coisas boas, tá? Paulo estava em aperto entre duas bênçãos, viver para Cristo ou estar com Cristo. Nós vemos o apóstolo Paulo, né, argumentando consigo mesmo sobre esta questão, né, se questionando. A inclinação, né, nesse texto é para a morte, tá? Veja bem, tá? Veja que o poder da fé e da graça divina, Paulo pode reconciliar a mente para a morte e tornar-se disposto a morrer, se não tiver mais utilidade, tá? Ainda que a morte seja a destruição da natureza humana, tá? E ainda que a morte seja o maior mal natural para o homem, tá? Ainda que todos nós tenhamos aversão à morte, Paulo tinha inclinação para ela, tá? Tem o desejo de partir e estar com Cristo. E a única forma de partir e estar com Cristo é passando pela morte, tá? Não ele tirando a sua vida, tá? Então ele tinha um desejo, tá, de estar com Cristo. Tá? Ele tinha uma inclinação para isso. Observe aí, querido. Para um homem bom, o estar com Cristo se torna a partida desejada, a morte desejável. Não é simplesmente morrer, né, sair desse corpo, tá, entendeu? Por sua própria causa. Não. A morte não é uma coisa desejável, mas pode estar vinculada, né, conectada a algo que a torna desejável. Veja que o desejo dele é estar com Cristo. Tá?
Tem muita gente que quer morrer para, né, ficar livre dessa luta, dessa dificuldade. Assim pensa o suicida, né? Tá? Olha, se não posso estar com Cristo sem partir, devo desejar partir para estar com Ele. Tá? Então, a eternidade tem que ser o nosso foco. Nós temos que estar atentos ao ouvir o estrugir da trombeta. Temos que estar atento, né? Desejando, né? Tá? O arrebatamento da igreja. Tá? Veja bem, assim que a alma, né, parte, vai embora, né, a pessoa morre, Paulo aqui nos faz uma leitura que imediatamente ele vai estar com Cristo. Tá? Tá? Ó, morrer para mim é ganho. Tá? Morrer para mim é ganho. Tá? Olha que coisa linda. Lucas 23, o versículo 43, né? Aquele salteador que estava crucificado ao lado de Jesus, chamado Dimas, que a tradição lhe dá esse nome, no final ele reconhece quem é Jesus e diz: Senhor, lembra de mim quando entrar no paraíso, no teu reino? Jesus falou assim: hoje mesmo estará comigo no paraíso. E Paulo, fazendo essa leitura, né, tá, ele está entendendo, né, que assim que o seu corpo, a sua alma deixar esse corpo, imediatamente ele estará com Cristo. Tá? Olha, e ele vai fazer essa repetição disso, né, dessa verdade, desse entendimento, tá? Como confiança em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8. Tá? Mas temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com Cristo. Parece que é sem intervalo nenhum. Sem intervalo nenhum. Porque isso, né, é ainda melhor, muito melhor, ele vai escrever aqui no livro de Filipenses, no capítulo 23, no final do versículo 23, melhor dizendo, tá? Porque isto é ainda muito melhor. Ou seja, é muito mais excessivo ou incomparavelmente melhor estar com Cristo lá no céu. Querido, aqueles que conhecem o valor de Cristo e o valor do céu, tá, vão prontamente reconhecer que é muito melhor estar no céu do que estar nesse mundo. Tá? Estar com Cristo do que estar com qualquer criatura da face dessa terra, tá? Ou nesse universo. Porque neste mundo somos rodeados de pecado. Tá? Tão de perto nos rodeia. O escritor aos Hebreus nos diz. Tá? Enfrentamos dificuldades quase que diárias. Tá? Mas nós somos nascidos de novo para Jesus. Tá? E se chegamos a estar com Cristo, adeus pecado, adeus tentação, adeus tristeza, adeus dificuldade, adeus sofrimento, para sempre. Não haverá choro nem lágrima, né? Veja bem, Paulo, analisando essa situação, ele julgou melhor viver um pouco mais nesse mundo, para serviço da igreja. Olha o versículo 24, meu amado. Mas se o viver na carne me der fruto na minha obra, não sei então o que devo escolher. Tá? Mas de ambos os lados estou em aperto. Desejo partir e estar com Cristo, porque isso é ainda melhor. Olha o 24. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Tá? Entenda uma coisa. Para a igreja é fundamental que haja pessoas, líderes, pastores, obreiros, tá? Fiéis, né? Não pode ser poupado, não pode ser tirado, né? Enquanto ainda, né,
a esse grito de Jesus no capítulo 9, no versículo 37 de Mateus. A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Não pode, não. Ainda temos trabalho para fazer aqui. Tá? Ainda que nós desejamos estar com Ele, nós temos que dizer, é necessário que eu fique por amor a essas pessoas. Tá? Olha, que coisa linda. Tá? Eles têm motivo, né, tá, para partir. Deveria estar, né, entendeu? Essas pessoas que têm esses motivos para partir, eles deveriam estar dispostos a continuar no mundo enquanto Deus tiver uma obra para ele. Tá? Eles têm que realizar o propósito de Deus. Tá? O aperto de Paulo não era entre viver nesse mundo e viver no céu. Tá? Não há comparação entre essas duas coisas, viver no mundo e viver no céu. Claro que eu quero viver no céu. Claro que todo mundo quer viver no céu. Tá? Mas o aperto dele era entre servir a Cristo nesse mundo e desfrutar de Cristo no céu. Olha, independente da situação, o coração dele estava em Cristo. Tá? Para quê? Para levar avante os interesses de Cristo e da igreja. Ele preferiu permanecer, o apóstolo Paulo preferiu permanecer aqui, tá? Onde deparou com resistência, com oposições, com luta, com dificuldade. Ele teve que negar a si mesmo por um tempo, né? Isso, olha. Ele vai escrever no versículo 25, olha lá, ó. E tendo essa confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé. Né? Coisa linda. Tendo essa confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito do vosso e gozo da fé. Né? Paulo tinha uma grande confiança na providência divina, tá? E que tudo iria contribuir para o bem dele e dos filipenses, da igreja. Tenho essa confiança de que é necessário para vocês que eu fique na carne. Sei que ficarei. Ou seja, tá? De uma forma tudo vai contribuir para que Cristo cresça em vós. Tá? Olha, nós podemos estar certos de uma coisa, meus irmãos, tá? E que Deus vai fazer o que for necessário, o que for melhor para a nossa igreja quando a gente tiver essa mentalidade. Tá? Queridos, se sabemos o que é fundamental para edificar o corpo de Cristo, né? Podemos estar certo, né, de que será feito. Sabemos que isso é necessário. Estamos dispostos e vai ser feito, porque Deus vai fazer. Deus cuidará dos interesses da sua igreja. Tá? Deus fará o que é melhor. Tá? Considerando todas as circunstâncias ou condições que possamos estar passando. Querido, observe por que os líderes, o crente genuíno, autêntico, deve ficar e permanecer. O que o apóstolo Paulo está dizendo. Para o proveito do vosso gozo da fé. Olha que coisa linda, meu amado, coisa linda, tá? Olha, o progresso, tá? O vosso progresso na santidade, tá? É o nosso conforto, é a nossa alegria, tá? Olha o que Paulo está dizendo, tá? Eu quero permanecer, porque eu quero ver você desfrutando alegremente, né? Tá? Feliz, regozijando, né? Desse instrumento de Deus chamado fé. Veja bem,
Aquilo que promove a nossa fé e o gozo da fé é para nos ajudar no caminho para o céu. Tudo aquilo, né, que nós vamos promover na vida do outro por meio da fé, sem gozo da fé, tá? É para nos ajudar, né, na nossa caminhada também, deles e na nossa rumo ao céu. Quanto mais fé, mais gozo. Quanto mais gozo, né, e fé, somos mais favorecidos em nossa caminhada, em nossa jornada cristã. Querido, existe a necessidade de um firme posicionamento, um firme ministério, não somente para convicção, né, e conversão de pecadores, mas para a edificação dos santos, né, para o fomento nas realizações espirituais. Tá? Olha, se nós não investirmos na edificação, eles não vão viver o gozo da fé. Tá? Olha o que Paulo vai dizer no versículo 26. Tá? Para que a vossa glória aumente por mim, em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Para que a vossa glória aumente por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. O apóstolo Paulo, né, estava vendo que os filipenses se regozijavam na esperança de ver ele novamente e desfrutar, né, do trabalho, né, no meio deles. Tá? Todos que desejavam, né, o bem da igreja, né, deveria regozijar na continuação dos ministérios da igreja. Tá? Como está aqui os filipenses, né, colocando uma esperança, expectativa, alegria, né, tá? Toda a nossa alegria deve estar concentrada em Cristo, em Cristo. O nosso gozo por bons líderes, por bons pastores, por bons irmãos, né, autênticos, deveria ser nossa alegria em Cristo, tá? Por quê? Eles são amigos de Jesus. Esses cristãos autênticos, esses líderes autênticos são amigos de Jesus, tá? E devem, tá, ser recebidos em seu nome por causa dele. Recebido em nome de Jesus. Olha que coisa linda, né? Reconhecendo e recebendo ele em nome de Jesus. O apóstolo Paulo vai concluir, né, o capítulo, né, com duas exortações, tá? No versículo 27 a seguir, tá? Ele vai exortar os filipenses a ter cuidado na maneira de se conduzir. Olha o versículo 27, querido, o que diz: somente, né, deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo. Veja bem, aqueles que professam o evangelho, né, de Cristo Jesus devem se comportar de acordo com o evangelho, né, ou de maneira apropriada ao evangelho. Aqueles que acreditam nas verdades do evangelho devem se submeter a estas verdades, se submeter às leis do evangelho e depender das promessas desse evangelho. Isso deve ocorrer, né, com uma fé responsável, santidade, tá, e tranquilidade, um conforto. Todos que pertencem ao reino de Deus e são membros e súditos desse reino devem todo respeito a esse evangelho. Tá? Querido, é um adorno, é um efeito para a nossa profissão de fé, quando a nossa conduta está em conformidade com o evangelho, está em uniformidade com o evangelho, para que, quer vá
e vós veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós. Tá? Olha, no versículo 26, Paulo tinha falado da sua nova ida a eles, né? E falou com uma certa segurança, né? Mas eles certamente, Paulo não queria, né? Tá? Que eles se apoiassem, se baseassem nessa ida, a esperança dele, na possibilidade de ida dele, a esperança dele, né? O nosso cristianismo não deve estar ligado somente à mão dos nossos ministros, né? Se ele vem, deixa de vir. Quer ouvir ou não? Eu desejo ouvir bem de vocês que estão firmes na fé. Ou seja, se eu puder ir, beleza. Se eu não puder ir, eu vou ouvir. Uau! Eles estão firmes, eles estão avançando, eles estão crescendo. Ah? Quero? Não. Cristo sempre vai estar com eles, independente se eu for ou não. Ah? Cristo está próximo, nunca está longe, ele está em nós. Tá? Olha, está chegando a sua vinda. Tiago, capítulo 5, versículo 8, diz que assim, a vinda do Senhor está próxima. Então nós temos que começar, olha querido, nós começar a dizer, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, aleluia. Por quê? Porque eu desejo estar com Cristo. É maior do que estar aqui. Mas se a minha vida é útil aqui, eu prefiro ficar aqui. Mas, Maranata, venha Senhor Jesus. Olha, que eu ouça de vós, Paulo escreve, aqui no versículo 27, né? Tá? Entendeu? No capítulo 26, melhor dizendo, no versículo 16, tá? Que está no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho, tá? Olha que coisa linda, tá? O versículo 27, melhor dizendo, tá? Que eu ouço em vós. Queridos, presta bem atenção. 3 coisas Paulo deseja ouvir, né? A respeito dos filipenses, a respeito de você, a respeito de mim, né? Tá? 3 coisas eu também gostaria de ouvir, né? Eu como líder, né? De vocês. E todas essas 3 coisas que ele desejava ouvir estão de acordo com o Evangelho. Primeiro, aqueles que professam o Evangelho e combatem por ele devem fazer uso de uma violência santa para tomar o reino de Deus pela força, né? Como diz Mateus, capítulo 11, no versículo 12, né? Entendeu? É do Evangelho, é da doutrina, né? Da fé, ou que seja, né? Tá? É a força. Existe algo na fé do Evangelho, tá? Para que vale a pena combater ou empenhar, conquistar a força, tá? Se o cristianismo é digno, se a religião é digna de alguma coisa, ela é digna de tudo, tá? Há muita resistência, há muita oposição, por isso é necessário que haja combate, tá? Entendeu? Violência, tá? E eu conquista o reino de Deus, a força. O homem pode descansar e ir para o inferno, mas aquele que deseja ir para o céu deve estar vigilante e ser diligente, ou seja, ser cuidadoso. A segunda coisa que o apóstolo Paulo, tá, deseja ouvir deles e que está de acordo com o Evangelho é que a unidade e a unanimidade dos cristãos, né, faça parte do Evangelho. Combata juntamente, né? Olha o que ele escreve. Combata juntamente, tá? Olha, combatendo juntamente com o mesmo ânimo de fé, tá? Olha que coisa linda, né? Um adversário comum, deve combater um adversário comum, com ânimo, em um mesmo espírito,
no mesmo ânimo, tá? Fazem parte do Evangelho, porque há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, diz o apóstolo Paulo no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 3 e 4. Pode haver, querido, uma unidade de coração e afeto entre os cristãos, mesmo onde há dificuldade, né? Ou a diversidade de julgamento e preocupação acerca de muita coisa. Pode haver, tá? Essa unidade. Tá? A terceira coisa que o apóstolo Paulo espera ouvir a respeito deles, que eu espero ouvir a respeito de você, né, é a constância. Tá? Constância é perseverança. A perseverança faz parte do Evangelho. Tá? Esteja no mesmo espírito, com o mesmo ânimo. Tá? Persevera. Seja motivado, seja animado. Seja firme, irredutível diante de qualquer resistência, de qualquer, oposição que venha se manifestar. É uma vergonha para o cristianismo quando aqueles que se diz crer vivem oscilante, instáveis, tá? Nunca vai ser bem sucedido, nunca vão chegar em lugar nenhum, tá? Aqueles que querem combater pela fé produzida pelo Evangelho devem permanecer firme no Evangelho, tá? Paulo exorta os filipenses a coragem, a constância no sofrimento. Olha o que diz o versículo 28, querido. Olha, tá? Em nada vos espantei dos que resistem. Tá? Os que confessam a Jesus Cristo, né? Os adeptos do Evangelho sempre enfrentaram muitas adversidades, especialmente, quase que não sai, né? No início do cristianismo, tá? Enfrentaram muita resistência, tá? O nosso grande cuidado, irmão, né, deve ser em permanecermos firmes e constantes em nossa profissão do Evangelho, a profissão da nossa fé, tá? Qualquer que seja as resistências, não devemos nos amedrontar com elas, tá? Olha, considerando que o estado perseguido é muito melhor e mais desejável do que o estado de perseguidor, porque a perseguição é indício de perdição, tá? Se eu persigo pessoas, tá, está dizendo que eu estou caminhando para a minha perdição. Aqueles que se opõem ao Evangelho de Cristo e perseguem os adeptos do Evangelho de Cristo estão marcados para a destruição. Mas ser perseguido, querido, é o princípio, é o indício, é o testemunho da minha salvação. Não que seja um sinal, né? O único, não. Muitos hipócritas têm sofrido pela religião, mas é um bom sinal quando somos sérios, né? Somos firmes em relação à nossa fé, tá? E entendemos que somos destinados à salvação, quando somos capacitados de maneira certa para sofrer pela causa de Cristo. Olha o que ele vai dizer no versículo 19. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, mas também padecer por ele. Nós vemos aqui, olha, coisa interessante, 2 dons preciosos, tá? E ambos em nome de Cristo. Primeiro, crer nele. Olha o que ele diz, não somente crer nele, tá? A fé é um dom, está escrito ali em Efésios capítulo 2, versículo 8. Isso não vem de vós, é dom de Deus, né?
A fé é um dom de Deus, tá? Em nome de Cristo que nós recebemos, tá? Jesus que nos comprou, né? Tá? Então, querido, você entende que você tem a fé como um dom de Deus para crer nele, tá? E o outro dom é sofrer pela causa de Cristo. Também é um dom precioso. Sofrer por Cristo é uma grande honra, né? É uma grande vantagem. Podemos ser muito úteis para a glória de Deus, né? Que é o fim da nossa criação, né? E animar e confirmar a fé nas outras pessoas. Tá? Existe uma grande recompensa para isso. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, né? Porque grande é o vosso galardão no céu. Mateus 5, do 11 a 12. 2 Timóteo 2,12 vai dizer: e se sofremos também com ele, reinaremos. Se sofremos repreensão e perda, né, por Cristo, devemos considerar isto um grande dom e valorizar este aspecto de maneira certa, adequada, lembrando sempre, né, que devemos proceder, né, em nosso sofrimento com a disposição genuína de mártires. No versículo 30, tendo o mesmo combate que já em mim, Paulo dizendo, já que em mim, Paulo, né, tá, tende visto e agora ouvis estar em mim. Isto é, sofrendo da mesma maneira como viste e agora ouvi de mim. Tá? Não é apenas o sofrimento, mas a causa. E não somente a causa, mas o espírito que fazem um mártir. Um mártir. Olha, a igreja, os céus ainda continua criando mártires. Cristo continua levantando mártires. Uma pessoa pode sofrer por uma má causa e sofrer de maneira justa, ou por uma boa causa, mas com a inclinação errada. E então seu sofrimento perde o valor. Perde o valor do sofrimento. Por isso é bom nós sofrermos por uma boa causa, com a inclinação certa, para que o nosso sofrimento tenha valor. Em nome de Jesus, que Deus vos abençoe em Cristo Jesus, para a glória do teu nome. Meu Deus e meu Pai, quero te louvar, te adorar, ó Deus de Israel, pelo privilégio de estarmos, papai querido, ó Deus eterno, ó Deus, realizando a tua vontade. Ó Deus, nos ajude a assimilar as tuas verdades, a viver a tua verdade, em nome de Jesus. E nós podemos dizer amém, amém. Graças a Deus.